Agora sim, estamos falando do TL431, que é o regulador shunt ajustável. Ele possui alta estabilidade térmica, que é altamente desejável. Ele tem uma tensão de saída que pode ser configurada entre 2,5 volts até 36 volts aproximadamente. Então isso aqui é uma faixa extremamente boa de trabalho. Baixa impedância de saída, tipicamente de 0,2 volts. A simbologia dele é um diodo Zener aqui, ele tenta imitar o diodo Zener, na verdade, com características de estabilidade térmica bem superiores. Ele tem aqui um catodo e um anodo e um terceiro terminal, que é o terceiro terminal de referência. Então nós temos aqui dados de datasheet, esse aqui especificamente do TL431 da Texas Instruments. Nós temos aqui a tensão entre catodo e anodo, que pode variar de VRF, que é a tensão de referência mínima, normalmente 2,5 volts, até 36 volts. A corrente de catodo para anodo, que é a corrente de polarização desse circuito aqui, de entre 1 e 100 mA. E aqui nós temos os diversos modelos que vão apresentar diferentes faixas de variação de temperatura de trabalho. Os terminais então aqui do TO92 são o terminal 1 é o terminal de referência, terminal 2 é o terminal de anodo, terminal 3 terminal de catodo. O circuito equivalente deste TL431, na verdade, é isso aqui. Isso aqui é um resumo do que nós temos internamente. Seria isso aqui não é um comparador, isso aqui é um amplificador de erro, que pega uma tensão de entrada aqui, tensão de referência, que na verdade é uma tensão que vai vir do terminal aqui do catodo para a referência. Se essa tensão aqui do catodo, que é a tensão de entrada, aumentar, a tensão de referência aqui aumenta, gerando uma diferença entre um valor de tensão fixa interna, normalmente 2,5 volts. Se eu tiver aqui, por exemplo, 2,51 volts, eu vou ter aqui uma tensão de 0,01 volts. Essa tensão positiva vai fazer com que a tensão VC aqui do transistor diminua, aumentando a corrente por aqui, fazendo com que a tensão entre o catodo e o anodo do TL431 não aumente, né? No caso, ela vai diminuir. Então, repetindo aqui, olhando nesse esquemático, eu tenho uma referência aqui de tensão que está pegando, na verdade, uma amostra do sinal aqui da fonte. Se a tensão da fonte aqui V1 subir, a tensão no divisor de tensão aqui R2, R3, a tensão aqui no resistor 2, ela também sobe, ou seja, a tensão de referência sobe, informando o TL431 que subiu. Se a tensão aqui subiu, o amplificador de erro vai fazer com que o nosso transistor aqui conduza mais, diminuindo a tensão entre os terminais aqui, entre catodo e anodo, fazendo com que a tensão permaneça no mesmo valor. Então essa é a ideia aí de funcionamento do TL431. É muito simples, para que a gente calcule a tensão fixa ajustável aqui entre catodo e anodo, a tensão desejável de referência, basta que eu aplique essa fórmula, onde a tensão de catodo é o que? 1 mais R3 sobre R2, vezes a tensão de referência a ser utilizada aqui. Então, para que nesse caso aqui, para uma tensão de catodo maior que a tensão de referência, eu utilizo esta fórmula. Nós temos aqui um exemplo, então, imaginamos aqui que nós precisamos gerar uma tensão constante aqui de 5 volts, uma tensão fixa de 5 volts entre catodo e anodo, e para isso eu tenho que, então, programar o circuito para que isso aconteça. No caso, eu tenho que calcular, o programar aqui seria achar a relação entre R3 e R2 para que ocorra essa fixação aqui de 5 volts no terminal do catodo. Então, para isso, a gente tem aqui alguns dados, né, importantes, que seriam aqui, eu quero uma tensão fixa de 5 volts, a corrente de polarização aqui eu vou utilizar 10 mA, se a gente lembrar ali do catálogo do datasheet, ele falava que ia de 1 a 100 mA, a corrente permitida de circulação aqui do catodo para o anodo. Muito bem, e aí eu tenho uma tensão de entrada de 12 volts. Para isso, eu vou aplicar então a seguinte fórmula. Primeiro, eu vou calcular o valor desse resistor R1 aqui. O valor do resistor R1 é dado por tensão no resistor R1 divididos pela corrente que vai passar por ele, que no caso é a corrente de catodo.
A tensão no resistor R1 é a diferença de tensão entre o que eu tenho aqui na fonte, V1, menos o que eu tenho do outro lado, que é a tensão de catodo que eu desejo regular em 5 volts. Fazendo a continha, 12 menos 5 sobre a corrente escolhida de polarização de 10 mil, eu tenho 700 ohms aí de resistor. No caso, para 700 ohms, a potência desse resistor seria o R1 vezes o I1 ao quadrado, fazendo a continha deu 70 mW. Portanto, o resistor calculado seria um resistor de 700 ohms, 70 mW. Cálculo do R1 e do R2. Eu vou aplicar então a fórmula inicial, que seria essa aqui. Essa fórmula a gente tirou da onde? Do datasheet do fabricante. Então a tensão fixa que você deseja regular aqui, a tensão de catodo é 1 mais a malha de ajuste da tensão de referência, que seria R3 sobre R2, vezes a tensão de referência. Então eu quero fixar a tensão em 5 volts, e aí eu vou usar uma tensão de referência de 2,5 volts. Para isso, achando a relação entre os resistores aqui, isolando R3 e R2, eu chego à conclusão que R3 tem que ser igual a R2 aqui na fórmula, para que a tensão de saída seja fixa em 5 volts. Então, R3 sendo igual a R2, eu vou ter aqui uma tensão, escolhendo dois resistores iguais, de 10 kΩ, eu consigo garantir que a tensão de saída seja fixa em 5 volts. Muito bem, nós estamos aqui com o circuito do regulador de precisão TL431. Nós temos aqui uma tensão de entrada de praticamente 15 volts na entrada e uma tensão de referência regulada aqui de 2,5 volts. Nós vamos variar a tensão de entrada. A tensão de entrada está subindo e veja que a referência permanece praticamente constante. Nós vamos decrescer aqui a tensão de entrada e a tensão de referência permanece praticamente constante ali em 2,5 volts. Então veja que, comparando com o circuito divisor de tensão, eu não tenho mais aquele problema de variação da tensão de entrada sendo refletida na variação da tensão de referência ajustada. Igualmente acontecia lá no divisor de tensão. Então aqui esse critério está satisfeito. Então agora nós vamos ver o critério da estabilidade térmica, como nós vimos lá no diodo Zener. Conforme o diodo Zener iria aquecendo, essa tensão aqui de referência iria mudando. Nesse caso eu estou com a mão um pouco mais gelada aqui que o componente, eu vou colocar a mão no componente e perceba que não há instabilidade térmica nenhuma aqui no nosso circuito. A tensão de referência permanece ali praticamente com os 2,5 volts. Sendo assim, nós temos aqui o TL431 suprindo dois critérios, a variação de tensão e o problema da instabilidade térmica.